Salve, salve, galerinha do Futebol na Veia. Tudo certo com vocês? Eu sou o Leonardo e hoje estou aqui para mais um vídeo aí com meus parceiros aí, que a gente vai debater umas pautas quentes desse meio de semana até então, né? Que a semana tá só começando, mas já teve muita polêmica, principalmente ontem, né, com um dia de Champions. E queria agradecer a presença do Bruno e do Renan de novo aí, pela disponibilidade e tudo mais. E já queria começar falando com vocês sobre o episódio triste ontem em Paris, né? Para quem não sabe, o quarto árbitro teve uma atitude racista ali acho que com o auxiliar técnico do time do Basak Sevilla, né? Istambul Basak Sevilla. E aí os jogadores se revoltaram, o Dembaba liderou o movimento ali, né? De não querer jogar, de ir para cima, né? Do árbitro, do quarto árbitro, todo mundo. E o Neymar com o Mbappé também retomaram, falaram que não ia jogar com ele ali. O PSG e o Istambul se juntaram ali para, né, para conter essa, para não ter mais isso, para não ter jogo. Aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam e tudo mais. Bom, queria cumprimentar primeiramente o Léo, o Renan, a quem está nos assistindo. Léo, é lamentável, né, a gente ter que comentar mais uma vez sobre isso em pleno século XXI, em pleno 2020. Eu acho muito lamentável. Nós já vimos muitas vezes casos de racismo no futebol, com torcida, de jogador para jogador, e a gente sempre bate na mesma tecla, né? E agora ver essa atitude de um árbitro, de alguém que tem uma liderança, um poder do jogo dentro de campo, é completamente lamentável, é completamente revoltante, porque é uma pessoa que, um ser ali dentro do gramado que lidera, que tem o poder de falar sim, de falar não. Então, é lamentável. Queria aplaudir muito a postura do Dembabá, de ir para cima do árbitro, de é, perguntar a ele, de é, se revoltar com tudo isso. Aplaudir a postura do Neymar, do Mbappé, de aceitar se retirar em campo, mesmo não sendo do time deles, com o que aconteceu o ato. Então eu acho que tolerância zero, eu acho que já passou da hora da gente botar a cabeça no lugar, começar a não dar tolerância para esses tipos de ato, que é o que aconteceu ontem. E foi como eu comentei no meu Twitter pessoal ontem. A atitude dele mostra que ao invés do ser humano evoluir, a mente do ser humano está retrocedendo cada vez mais. A gente fala, a gente bate na mesma tecla um monte de vez e parece que as coisas só pioram. Então é complicado. Eu acho que a partir de hoje, porque a partir de ontem, né? Porque ontem foi acho que para mim foi um marco histórico no futebol, na luta contra o racismo. Eu acho que a gente não pode tolerar mais isso, e ontem foi a gota da água para mim, porque a partir de agora aconteceu isso no futebol. Para mim, os times têm que se retirar de campo, e é isso, cara. É muito complicado colocar aqui na discussão que a gente vai ter a fala do Jorge Jesus, né, sobre isso. Eu acho que mais uma vez ele se equivocou, mais uma vez ele entrou em polêmica que não é dele, e mais uma vez ele quer chamar as atenções para si. Então eu acho que mais uma vez o Jorge Jesus erra. É, eu acho que muitas das vezes ele se equivoca muito nas falas dele, e em coisa que ele não tem que se meter, porque ele falar que virou moda o racismo é desde a antiguidade, é desde quando existe o mundo há racismo. Então, eu acho que ele se equivoca muito nas frases dele. E é isso, para mim, a gente não pode tolerar mais isso, porque é uma tecla que a gente vem batendo há tanto tempo e sempre continua a mesma coisa. Então, ontem foi um marco histórico no futebol. Já vou começar pelo final. O Bruno falou do Jorge Jesus, eu vou discordar dele. Eu não acho que é equívoco. Eu acho que aí já é próprio dele. É um preconceito que ele tem, porque ele tem esse tipo de pensamento, esse tipo de fala, comprova muito que ele pensa, na verdade, né? E não é a primeira vez que ele atinge algum grupo, né? Já foi machista naquela entrevista em que ele fala que a repórter parece não entender e tudo mais. E agora, mais uma vez, uma fala que mostra um preconceito em relação, né, ao, ao fato e tudo mais. Então, são 4 séculos, mais ou menos, de luta contra o racismo, né? Desde que foi instalado tudo isso na sociedade, esse câncer da sociedade, né? Que são os atos racistas, que são as
as atitudes preconceituosas em relação a negros, enfim, outras etnias também. E então são 4 séculos, e aí essa fala dele é completamente mostra um preconceito, o quanto ele está sendo arrogante, o quanto ele está sendo preconceituoso, e enfim, isso tem que ser banido do futebol, né? Não só do futebol, da vida, no geral. O futebol, ele reflete muito o que a sociedade tem refletido nesses últimos 2 dias. Olha só, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade que vive com racismo, com outros tipos de preconceitos no dia a dia, e que muita gente, como disse muito bem o Jorge Igor na narração do Esporte Interativo, nosso companheiro de profissão aí, está instalado na sociedade, tem muita gente que tem o cinismo de ignorar, de fingir que isso não existe, né? E aí, já falando sobre a atitude do quarto árbitro durante o jogo, ele é um árbitro da UEFA, é uma autoridade e de uma entidade que sempre coloca lá "Say no to racism", perdão, meu inglês não é dos melhores, que coloca essa frase em todos os lugares, em todos os seus posts, em todos os jogos tem lá essa frase estampada, e no final ele reflete o que a sociedade, né? E o que aconteceu dos jogadores saírem do campo, de não jogarem, do Neymar, do Mbappé, dos jogadores do Basak Seir lá, de 3 ou 4 não queriam voltar para o campo, então todos não voltaram, é um marco. A gente fala muito do que vai além do futebol, que o futebol é muito mais do que um jogo. E realmente, isso aqui vai ficar marcado para sempre, como o dia que os caras se recusaram a jogar por conta de um ato racista. Quantas vezes aconteceram atos e o árbitro chega e expulsa o jogador que se revolta, e foi o que aconteceu, né? Ele expulsou o Dembaba, expulsou o Pierre Webo, o auxiliar, e só que dessa vez os jogadores se revoltaram contra isso, não ficaram naquela tipo, expulsou o cara, tudo bem, aconteceu racismo lá fora, eles vão punir o que aconteceu, não. Dessa vez os caras foram lá e se uniram, os 2 times esqueceram que aquilo ali é uma disputa, que aquilo é uma competição. O racismo vai muito além disso, um preconceito vai muito além disso. Então colocaram o ser humano, finalmente colocaram uma pessoa, um grupo que está sendo atingido por um ato na frente do esporte, na frente da competição. Pensaram no ser humano, não pensaram no esporte. E isso está certo. O futebol, como eu já citei, vai muito além de um jogo, vai muito além de só um esporte. E ontem é um marco, é uma coisa que vai ficar registrada para sempre. E que, se isso acontecer, a gente sabe que a sociedade ainda tem muito disso, e que isso muito provavelmente vai acontecer, infelizmente, e das próximas vezes esse ato seja repetido. Até que, enfim, um dia eu tenho a esperança de que tudo isso acabe, não só no esporte, mas também na vida. Primeiramente, falando de Jorge Jesus, eu admito aqui que eu nunca fui o fã número 1 do Jorge Jesus. Nunca neguei que era um bom técnico. Ele provou, ganhando tudo que ganhou no passado, mas eu sempre achei as declarações dele muito ruins. E a de ontem, né, continua. Uma semana ele é machista, outra semana ele é racista, semana que vem ele vai ser homofóbico, e cada semana ele só vai piorando, porque não é possível. E eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que um bom técnico é aquele técnico que ele faz uma temporada sensacional, ou é um técnico que dura 10 anos com temporadas oscilando? Tipo, sei lá, que nem vou dar um exemplo bem longe, tá? O Guardiola. O Guardiola teve temporada que ele não ganhou nenhum título, teve temporada que ele ganhou tudo, teve temporada que ele ganhou um título, teve uma certa oscilação, mas ele sempre tá no topo. Agora, vocês preferem um técnico assim, ou então um treinador que nem o Jorge Jesus, que teve um ano brilhante, e aí, esse ano agora, a gente tá vendo o Benfica, ele tá só tropeçando, ele tá ralando com times pequenos. Na minha visão, o Jorge Jesus ele teve um ano acima do que ele poderia demonstrar, e ele tinha um time acima dos outros times brasileiros. E aí a gente titulou ele como assim, um técnico do nível, sei lá, de Felipão, de Muricy, entre outros aí já passaram, já tiveram a boa fase do Brasileirão. Por exemplo, o Emerson Leão teve um bom momento como técnico brasileirão, foi campeão com o Santos, com molecada, ganhou. O time de São Paulo de 2005, quem montou foi ele, que ele brigou lá e demitiram ele, aí entrou o Paulo Tuori, que aí deu continuidade no trabalho. Mas ele era um bom técnico. Hoje em dia, ninguém contrata o Leão, porque já deu, ele tá ultrapassado. Mas na época dele, ele foi bom. O Jorge Jesus, ele teve um momento dele ano passado, mas antes dele ser o Jorge Jesus aqui no Flamengo, a gente não tinha tantas boas recordações dele. Eu me lembro dele de um jogo contra o Real Madrid, atuando pelo Sporting, e ele perdeu. Agora ele tá no Benfica, o Benfica não classificou para a Champions, o Benfica faz um campeonato português estranho, ele ganha, mas ele não convence. No final dessa trajetória dele do Flamengo, o Flamengo já não tava aquela coisa do ano passado. Então, assim, eu acho também que talvez se ele ficasse no Flamengo por mais tempo, a gente não teria a mídia, né, não teria toda essa idolatria por ele, né, a mídia brasileira. E, assim,
né? Já não era tão fã das declarações dele, agora passo a gostar muito mais, a desgostar muito mais, né? E o Jesus, né, fez essa declaração horrível. E sobre o jogo, grande atitude do Dembabá, né? Foi ele que teve a iniciativa. Mas, assim, eu acho muito importante jogadores como o Neymar e o Mbappé tomarem essa iniciativa também, porque são jogadores que todo mundo conhece. Você fala deles para quem não vê futebol, eles sabem quem é. O Dembabá só conhece quem assiste futebol de verdade. Tem amigo meu que vê jogo de futebol e não conhece o Dembabá, conheceu ontem, né? Com aquele puta ato que ele fez. Mas jogadores com mídia, é bom eles se posicionarem nesses momentos e fechar mesmo com o que é certo, porque eles dão exemplo para quem tá vendo, né? Tem muita criança que é fã do Neymar aqui no Brasil, que é fã do Mbappé lá na França, que é pequeno e fala, poxa, ontem ele não jogou porque o cara falou, deu veto racista, então não vou fazer isso porque ele fez. Criança pequena é assim, ele vai aprendendo com exemplos, né? E foi um puto exemplo, assim, o Dembabá foi o principal, e eu acho que isso tem que, se isso se repetir, né, que infelizmente tende a continuar, os jogadores têm que continuar tendo essa posição. Lá na Rússia, por exemplo, é muito frequente, pelo menos uma vez por ano a gente vê de relatos de brasileiros. O Malcolm foi o último lá jogando pelo Zenit. Algo assim tem acontecido os jogadores saírem de campo. Teve uma vez que o Daniel jogando na França, tacaram uma banana na Espanha, tacaram uma banana nele e ele comeu a banana. Ele debochou do ato otário da pessoa. Só que assim, eu acho que a gente não. O certo não é fazer mais isso. O certo é se revoltar e saírem, porque deixar pra lá, deixar de brigar por isso já não dá mais, entendeu? Achar que é só um. Não é, sabe por quê? Porque naquele jogo do Barcelona tinha Daniel Alves, tinha Messi, tinha Fábricas, tinha Iniesta, jogadores com nome. E tinha outro time também, que era na nossa cidade deles, são representados. Era a hora dos caras chegar e falar, gente, não vamos aceitar isso faz muito tempo. Eu até entendo na cabeça do Daniel, ele pensou, pô, vou menosprezar esse cara pra ver que eu tô cagando pra opinião dele. Beleza, só que infelizmente, se alguém tá colaborando num estranho, na rua, um negro, ele fica com vergonha e as pessoas vão zoar ele. Se ele menosprezar com o negócio, é difícil, porque não é todo mundo que ficar do lado dele, porque tá sozinho no momento. Agora o Daniel Alves, ele tá numa televisão, ele tá com uma mídia. As pessoas do bem vão ficar do lado dele, que é a maioria, né? Graças a Deus, né? Eu penso, pelo menos. Então, assim, já essa questão de aceitar ou então de tentar deixar de lado tem que acabar. E as pessoas têm que fazer que nem ontem. Qualquer ato racista tem que parar o jogo e ir embora. Não vai ter jogo. Se recusa a jogar. Entendeu? O árbitro, ele ficou aquele não sabia o que falar. Ele ouviu os caras, ele ficava em silêncio. Ele ficou mudo. Ele e o quarto árbitro, eles não sabiam o que falar. A hora que o Neymar e o Mbappé chegaram e falaram que não ia jogar. O Dembaba falando um monte. Todos os jogadores com o braço cruzado, independente da cor, da nacionalidade, de tudo, o cara não sabia o que fazer, porque ele viu que ele perdeu totalmente o controle e não tinha como ter jogo. Aí foram pro vestiário. Queria também falar que a atitude da UEFA é horrível, porque eles queriam retomar o jogo, né? Tanto é que eu até falei para uns amigos, o PSG chegou a ficar ali naquela parte, né, de fora do vestiário. Eu acho que eles não queriam jogar, mas eles ficaram ali porque deve ter um diretor da UEFA que falou assim, vocês têm que sair agora, porque senão tomar WO, não sei o quê. Aí eu falei assim, a gente pode sair, mas a gente não vai jogar. Saíram ali, ficaram batendo bola, já voltaram, ficaram acho que 10 minutos lá fora, já voltaram. O Istambul já nem saiu. E assim, a UEFA podia falar assim, deixar para depois resolver isso, ver o que vai fazer com esse cara primeiro. Pune ele, tira ele de todos os eventos aí. Ele cometeu um crime e depois ver o jogo. Tipo, o jogo vai ser daqui a pouco aí, 2h55, um dia depois. E tipo, pô, pra quem ficou numa pandemia que o futebol parou por 3 meses, adiar um jogo por um dia não vai mudar muita coisa, adiar o jogo por tempos. Eu até brinquei com uma galera, falei, galera, o PSG já tá classificado, o United perdeu ontem pro Leipzig, né? A única coisa que podia eliminar o PSG era o empate e ele perder. Então, assim, se falar assim, não vai ter o jogo, cancelou, dá um ponto pra cada um, o PSG passa o segundo, é ruim? Porque pode pegar um time forte, um Bayern, um Juventus, enfim, mas tá classificado. Nesse caso, acabasse o jogo ali, também o PSG não ia prejudicar tanto, né? Sobre o que você estava falando, Léo, chegou a hora de. A gente já viu que no diálogo não resolve, então como é que a gente vai resolver essas questões relacionadas ao racismo e no preconceito em geral, tá? Em relação a xenofobia, homofobia, tipo, o machismo, no caso, né? Chegou a hora de resolver isso com atitudes. Se no diálogo não está dando certo, agora a gente tem que resolver com atitudes e é assim que tem sido conquistadas as coisas. Alguns, eu não quero nem dizer avanços, né? Porque na verdade é uma coisa que não deveria existir na sociedade. Mas foi assim que as conquistas foram acontecendo desses movimentos. Então, a parte do diálogo, e aí agora a gente fala
em relação ao contexto geral do mundo, não funciona mais. Então, chegou a hora de realmente tomar atitudes, e foi o que aconteceu ontem. Como eu falei, vai ficar um marco na história. Então, que isso se perpetue, sabe? Torço para que não aconteça de novo, porque se isso acontecer, é sinal que aconteceu algum ato, né? Que ocasionou isso. Mas a gente sabe que é muito difícil, porque a sociedade ainda é muito preconceituosa. Muito, e infelizmente se a gente for lembrar, tem vários outros episódios, por exemplo, um que eu sempre falo é do Aranha, lá na Arena Grêmio, né, que teve até uma jornalista que estava no meio da torcida, a câmera focou nela, e ela até perdeu o emprego. Tem o E do Balotelli também o do na Itália. Balotelli, o do Boateng no Milan, assim, é uma sequência de exemplos. E ontem foi um dia que a gente vai ter que lembrar, o dia 8 de dezembro assim, foi um episódio triste, foi, mas é um dia que a gente nunca pode esquecer por conta disso, que pode ser que mude a atitude dos times. A partir de agora, em vez de, sei lá, de um jogador se revoltar, se revolta as duas equipes e não tem jogo, entendeu? E os próprios jogadores passam a continuar tendo esse respeito, né? Porque às vezes acontece muito entre jogadores mesmo, né? Muitas vezes brasileiros vão jogar na Argentina, sofrem um racismo. O Neymar recentemente aí no jogo lá na França. Então, assim, eu acredito que ontem foi um marco, a gente tem que aplaudir as duas equipes, né? Eles fizeram o que a gente considera como tinha que ser feito, né? Como o Renan falou, não tem como mais ficar na conversa, a gente tem que ir pelas atitudes. E ontem foi um grande exemplo das duas equipes, né? Que fizeram certo. E fica aí, né? Tomara que a UEFA tome providências aí, faça valer o respeito que eles colocam na manga, né? Todo time já com respect na manga esquerda. E tem, né, aquele logo escrito Say No to Racismo. E ontem teve um caso, né? Infelizmente, a UEFA mostrou que ela não é tão diferente da Comebol. Agora, falando ainda de Champions, né? O Manchester United foi eliminado ontem pro Leipzig, né? Sofreu uma derrota, tava perdendo de 3-0 e chegou a fazer 2 gols. Queria saber de vocês aqui, vocês acharam essa eliminação, né? Que o United, por um momento, a gente já colocava ele como um quase classificado, né? E acabou que ele foi eliminado do grupo que ele era, até o jogo contra o PSG, era o favorito a classificar, porque ele dependia de um empate contra o PSG. O United perdeu para ele mesmo. E aí eu digo isso porque a gente tá falando do Başakşehir aqui. Você perdeu o jogo pro Başakşehir, é o que ocasiona a sua eliminação. O PSG e o Leipzig ganharam os 2 jogos. O PSG ainda tem mais um para fazer, né? Logo, logo vai acontecer. Mas o Leipzig ganhou os 2 jogos diante do Başakşehir. O United perdeu fora de casa. Então, foi aí que... Esse foi o calvário do United. Se tivesse ganhado o Başakşehir, já era, estava classificado. Mas não. Perdeu e... Enfim. Eu assisti o jogo, né? Eu acompanhei, até foi eu que postei o pós no site do FNV. E, cara, o United parece que tem alguns problemas com a marcação ultimamente. Foi assim contra o West Ham no final de semana, até conseguir achar o gol lá que virou o jogo. E contra o Leipzig estava claro que o jogo era baseado no Angelinho, lateral esquerdo. Ala, na verdade, né? Porque o Leipzig joga com 2 alas bem avançados. Mas durante os primeiros 15 minutos, o Leipzig dominou o jogo, tanto que achou 2 gols com facilidade e 2 gols com jogada com Angelinho e fora os ameaços. Então, tem esse problema de identificação. O United reagiu no final, beleza, reagiu ali, quase conseguiu um empate no último lance, mas o United foi eliminado para ele mesmo. Você jogar em casa contra o PSG, que tecnicamente é um adversário mais forte que você no papel, se você for olhar e tudo mais, o atual vice-campeão da Champions, com você estando à frente na tabela, você não pode se expor tanto, deixar espaço para os melhores jogadores, por exemplo, que aconteceu na rodada passada. Então, o United são momentos cruciais que esse time está vacilando. No jogo contra o pior time da chave, perde. No jogo em casa contra um candidato direto, você se expõe e deixa os melhores jogadores do adversário jogar. E aí, no jogo que você vai definir a sua classificação, você não marca as principais jogadas, a jogada que é mais clara, que até uma criança de 2 anos identifica qual é a jogada do time. Então, o United perdeu essa classificação para ele mesmo. E isso só evidencia mais ainda o problema que o time vive. Beleza, tá crescendo na Premier League, tava bem na Champions até começar a tropeçar aí nas últimas 2 rodadas, mas um time do tamanho do United é complicado ver esse tipo de situação. Já vem de temporadas isso, faz muito tempo que o United não é o United.
Talvez o último lampejo que o United teve do aquele United campeão foi contra o próprio PSG anos atrás, nas oitavas, se eu não me engano, que passa nos pênaltis. Não, nos pênaltis não, com o pênalti do Rashford no último lance. Mas aí foi um lampejo, nem ainda assim era o United que a gente conhece, que é tradicionalíssimo na Inglaterra e também em questões de competições europeias. Bom, eu concordo com o Renan. O United foi desclassificado por ele mesmo. Era obrigação ganhar do Istambul e conseguiu perder. E o jogo contra o PSG foi a virada de chave do time, né? Porque quem tinha obrigação de vencer era o PSG, quem estava quase desclassificado era o PSG. O PSG foi lá, venceu. E aí tudo que o PSG tinha nas costas passou para o United. Então, o United perdeu para ele mesmo. Como o Renan disse no jogo de ontem, o jogo do Leipzig era baseado no Angelinho, que desde a temporada passada ele vem fazendo uma ótima temporada pelo Leipzig. Vale lembrar que ele é do Manchester City, né? O Manchester City, ele está emprestado do City para o Leipzig. Então, é um jogador que vem crescendo muito, é novo ainda, então tem tudo para ter uma longa história aí. Mas o Manchester United perdeu para ele mesmo, foi desclassificado para ele mesmo. E se a gente parar para ver, é, há tempos, né, que o Manchester United vem fracassando, vamos dizer assim, nas suas temporadas. Em anos atrás a gente citava Manchester United com a história maravilhosa que o United tem, todo mundo enchia a boca para falar do United. E agora o United há muito tempo já não é o United de antigamente. Não consegue mais ter aquela força que tinha na Inglaterra, não consegue mais ter a força que tinha na Europa inteira. Então, eu acho que é mais uma temporada que fracassada para o time e já virou moda o United de frequentar a Europa League, né? Então, mais uma vez o time vai disputar a Europa League e vem perdendo a força que tinha de antigamente há muito tempo já. Só queria acrescentar aqui que tudo bem, a gente tá falando que o United foi eliminado e tudo mais, mas também a gente tem que valorizar o Leipzig, né? Pelo menos durante o primeiro tempo e até metade do segundo tempo, um baita jogo. É uma equipe muito organizada e isso vem de jogos. Contra o Başakşehir, por exemplo, a gente tá falando também do Başakşehir aqui e tudo. Não é um time bobo, tá? Mas perto dos outros três da chave é um time fraco, frágil, né? E contra o Başakşehir, o Leipzig foi muito bem, aquele jogo emocionante pra caramba. Outras partidas contra o PSG, por exemplo, no primeiro turno do grupo lá na Alemanha. Então, o Leipzig é uma equipe legal de ver jogar. Eu, sinceramente, não acompanhava muito. Então, a partir da última Champions, comecei a acompanhar. É um time muito bem pensado pelo Nagelsmann. Ele pensa jogo a jogo. Ele bola a equipe de formas diferentes, de acordo com o adversário. E explora muito bem os defeitos do adversário. Contra o Başakşehir, por exemplo, apostou em jogadas pelo lado direito. Contra o United, jogou pelo lado esquerdo. Inverteu. Então, surpreende muito o adversário. Então, tem que se valorizar isso também. O Manchester United, mais uma vez, ele enganou a viúva, né? Tava tudo bem. Pra mim, assim, perder PSG em casa, tá, pra quem ganhou na França, assim, pô, deu mole. Mas, assim, perder pro Başakşehir na Turquia, sendo que o United estava num momento bom, ele tinha ganhado do PSG e goleado o Leipzig em sequência. Então, ele estava embalado. Aí ele chegou lá e perdeu 2 gols do Dembaba, inclusive, que a gente estava ressaltando a boa atitude dele. E, assim, acaba que mais uma vez ele fica pelo caminho e ilude o torcedor, né? Tá, que o United vai poder focar mais na Premier League e tudo mais, porém, a Premier League aí tá muito concorrida, a diferença tá pouca e os times ali estão a 1000, e eu não vejo o United com esse ritmo. Não vejo ele com o ritmo do Tottenham, do Mourinho, não vejo no ritmo do Liverpool, não vejo no ritmo do Chelsea, até do City, que tá mais atrás ali, que tá crescendo também. Mas, enfim, né, tem muita temporada ainda, mas mais uma vez o United fica pelo caminho, como o Bruno disse, vai frequentar a Europa League novamente. Né? E queria ressaltar a boa partida do Leipzig. O Leipzig foi muito seguro, muito firme. Eu acho que ele entrou com sangue quente para vencer e o United entrou tranquilão, tentando achar um gol ali, tentar cadenciar o outro. Até que o treinador entrou com 3 zagueiros, 2 volantes pesados, aí os 2 alas e os 3 na frente, Bruno Fernandes, Martial e Greenwood. Ele podia ter entrado com o Pogba ali no lugar do McTominay ou então no lugar do Matip, tentar um meio mais dinâmico, né? E aí poderia ser que ele teria um resultado diferente. Mas acabou que não fez isso. Os caras mexeu mal também. Ele tirou o Shaw e o Telles, sendo que os dois poderiam fazer a mesma função para colocar o Brandon Williams, que é um jovem.
E o Telles é bom para apoiar, mas agora já foi. E agora o Neres tem que focar na Europa League novamente. Seguindo falando de Champions League, para encerrar esse assunto de Champions League, ontem teve um confronto esperado aí pela galera, né, entre Messi e Cristiano Ronaldo. O Robozão teve uma partida melhor, fez 2 gols de pênalti. O Messi um pouco apagado, até que tentou jogar, mas não foi tão brilhante, também parou no Buffon. Queria saber de vocês o que vocês acharam do jogo e se vocês acham que essa vitória pode ser um divisor de águas para ambas as equipes. Ah, Léo, como você falou, a Juventus dominou a partida, né? Cê- a gente via que as bolas do Barcelona eram todas no Messi, tipo, resolve aí que a gente não sabe como jogar, porque todas as bolas do Barcelona era jogada no Messi e o Messi tentava fazer alguma coisa, tanto é que ele parou em diversas vezes no Buffon. E a Juve jogou muito bem, né? A gente vê um crescimento muito claro do Arthur, né? Depois da convocação dele para a seleção brasileira, depois daquele jogo contra o Uruguai, ele vem crescendo bastante nos jogos da Juventus. Ontem jogou muito bem mais uma vez. E o Barcelona, eu acho que reflete em campo aquilo que vive nos seus fora do gramado, né? Nas salas da diretoria, porque é um time que está sem presidente. Vai ter a eleição, se eu não me engano, no mês que vem. E isso aí deixa a equipe perdida em campo. O Koeman não consegue dar o melhor da equipe, a equipe não consegue dar o melhor para ele. E eu acho que todas as vezes agora que o Barça for enfrentar um time grande, vai passar pela mesma situação. Porque não tem criação, não tem jogador que chama a responsabilidade além do Messi. Então eu acho que vai continuar assim a temporada toda. Tanto é que foi da mesma forma que foi contra a Juventus, foi contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol. E eu acho que a Juventus jogou muito bem. Eu acho que tem tudo para ir longe na Champions, porque o Pirlo está fazendo um bom trabalho, a equipe está jogando bem. E o Barcelona agora passou em segundo do grupo, né? Mas pelo jeito que vem jogando, pela crise que vem vivendo, não vai longe na Champions. Pelo menos eu acho isso. E esse jogo pode ser sim um divisor de águas, porque, como eu falei, a Juve vem jogando bem, jogou bem ontem, Cristiano Ronaldo chamando a responsabilidade, e pode ser um time aí que pode chegar longe na Champions, apesar de eu dizer que não tem um grande elenco, mas pela forma que vem jogando e pelo que os jogadores vêm mostrando, pode chegar longe sim. É, o principal foi basicamente a última dança, a possível última dança entre o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Se você não viu aquela declaração do Marcelo Beckler, que é correspondente, dos canais da Turner na, em Barcelona, e não se emocionou, eu sinto muito, mas você não gosta de futebol. Foi marcante demais e o jogo em si é muito triste, né? É igual ele fala, é muito triste a gente ter visto um Barcelona e Juventus com Messi e Cristiano Ronaldo, possível a última vez que eles se enfrentam na carreira, sem torcida. Mas aí, falando do jogo, a Juventus foi muito superior. O Barcelona, como o Bruno falou bem, reflete muito o que vive fora de campo. A campanha na Champions, tudo bem que começou com uma vitória contra a Juventus na Itália. Poxa, surpreendeu todo mundo. Mas se a gente for levar em conta os adversários do grupo, Ferencváros e Dinamo de Kiev, engana um pouco, né? Pô, o time classifica lá, se eu não me engano, o Barcelona classificou com 15 pontos, atrás da Juventus, depois se eu estiver errado, mas engana. E para mim engana também a Juventus, tá? O Bruno falou que o trabalho do Pirlo é bom, sim, apresenta lampejos de bom trabalho, mas ainda assim a Juventus tropeça bastante. Só a gente vê o que acontece no campeonato italiano. Final de semana ganhou sofrido do Torino, e o Torino era um dos piores times do campeonato. Ainda um dos piores times do campeonato em questão de tabela e tudo. E aí, como eu falei, os adversários no grupo deixam um pouco a desejar, né? Então, ainda não dá pra gente dizer se a Juventus vai brigar pelo título, se a Juventus vai ficar lá em cima. Claro que tem jogadores que estão acostumados a esse tipo de competição. O Cristiano Ronaldo é o principal deles, a gente também falar da história dele. Mas a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer com a Juventus quando pegar um adversário que tenha o dentro de campo e o extra-campo bom, né? Então, mas
Sim, a classificação em primeiro lugar do grupo é merecida, o jogo foi totalmente da Juventus e não tem muito o que dizer. O Barcelona tem um problema gigantesco e aí eu tenho até medo de ver esse time do Barcelona, e medo eu digo assim, não porque eu torço pro Barcelona, na verdade não é minha preferência, mas eu tenho medo do Barcelona pegar um outro clube que passou em primeiro, por exemplo, um Bayern da vida, e tomar de novo uma goleada daquelas acachapantes igual tomou na temporada passada. E a gente não sabe qual vai ser o futuro do Barcelona também, né? Em questão de jogador, qual jogador vai chamar a responsabilidade. Porque muito se diz que o Messi pode ser a última temporada dele no Barça e quando ele sair, quem vai chamar a responsa? Então, a gente vê muitos jovens em campo, mas nenhum jovem consegue se destacar. Que nem ontem jogou o Pedro e Trincão. Então, a gente não sabe qual vai ser o futuro do Barcelona, porque era um time muito acostumado a vencer tudo que disputava, e agora a fase que vem vivendo é muito difícil assim se reerguer rapidamente, né? Rapidamente. Então fica uma interrogação aí no Barcelona para a gente ver qual que vai ser o futuro do time, né? Olha, ontem eu admito que eu me surpreendi. Eu achava, falei, pô, eu acho que a Juve vai ganhar porque vai ser o troco de jogo da ida, né? O Barça chegou a provocar a Juventus, pelo menos começa, era o GOT, né? O melhor do mundo. E aí agora a Juventus provocou ao contrário. E eu achava que a Juve ia ganhar, mas eu postei num 2x1, achava que ia ter gol dos dois, né? Um gol do Messi e 2 gols do Cristiano Ronaldo. E acabou que a Juve dominou. Pô, 14 minutos. O pênalti que a Juve teve lá, eu até fiquei um pouco na dúvida, mas não é nem isso que a gente tem que falar. E sim, porque eu acho que sairia gol da Juve desse jeito. O segundo gol, um buto de um golaço, né, o do McKinney. E a Juve dominou o jogo. O Barça, as chances que ele teve foram todas do pé do Messi. E nenhuma que eu falei, caraca, Clara, não tinha como errar, nem nada. Teve um possível pênalti que a torcida do Barcelona reclamou, mas enfim, o futebol foi muito fraco. E eu acredito que pro Barça chegar nas oitavas de final ele tem que dar muita sorte. Porque dos primeiros colocados que estão na minha cabeça aqui, eu não vejo ele ganhando de nenhum. O Borussia, difícil. Jogou pau a pau, mas eu não sei se ganha. Se o PSG caso cair em primeiro lugar, também acho que não elimina o PSG. Aí tem o Bayern, que né, a gente já viu temporada passada o que acontece. Liverpool, não dá. City, não dá. O Chelsea, eu acho difícil eliminar o Chelsea. É um jogo, mas eu acho difícil. Então, assim, acaba que o Barcelona ele pode estar entrando num buraco para cair nas oitavas de finais, cair precocemente. A Juve, ela também pode acontecer isso com ela, porque ontem foi uma boa partida. Eu até falei em off pra galera aí um tempo atrás que o Arthur ia voltar a jogar bola, e ele tá voltando a jogar bem. E o time da Juve é do jeito que eu acho que é mais propício pro futebol dele, que era o Barça. E a Juve pode pegar aí um segundo colocado chato, porque tem muito segundo colocado bom. Por exemplo, o grupo do PSG, o Leipzig. Quem pegar o Leipzig vai ter vida difícil, eu tenho certeza disso. Quer dizer, se o PSG ganhar hoje, né? Caso o PSG não ganhar, é o PSG. O grupo do Liverpool, é o Ajax e o Atalanta, são dois times aí promissores e que podem dar trabalho. Aliás, o Ajax já eliminou a Juventus anteriormente, né? Naquele ano que o Ajax chegou até a semifinal, que tinha De Jong, Van de Beek, Ziyech, enfim. Então, podem vir grandes adversários. O grupo do Real Madrid hoje, a gente vai ver no que vai dar, né? Porque tá todo mundo podendo classificar. E Borussia Mönchengladbach, Inter de Milão e Real Madrid no mata-mata são três adversários que vão dar trabalho também. O Real Madrid pela camisa e por ser tão um time ok, a gente não sabe o que pode vir. A Inter é um time chato, né? Às vezes a Inter ela faz um jogo bom, se ela jogar o que ela joga na Itália, né? E o Borussia Mönchengladbach surpreendeu todo mundo, porque a gente não botava fé e hoje eu já falo, pô, o Borussia ali é um time para atrapalhar, né? Então podemos ter bons adversários para a Juve, né? A Inter não pode por ser italiana, porém os demais podem. E o Então, Shakhtar ainda, né? o Shakhtar pode. Então, o Shakhtar a gente não dá muita bola para ele, mas assim, ele ganhou 2 jogos do Real Madrid, né? Então, assim, podemos dizer que o Shakhtar também pode ser um adversário chato. Mas vamos ver, né? O sorteio, se eu não me engano, é segunda-feira, ou é sexta, acho que é segunda, né? Segunda-feira, e vai ter jogo bom, vai ter jogo que a gente vai ficar aguardando aí até fevereiro, ansioso, pô, vai ser um jogão e tal. Vamos aguardar. E agora mudando um pouco, né? Vamos falar um pouco de Libertadores. Palmeiras ontem foi até o Paraguai, empatou 1 com o Libertad. Né? Não foi um dos grandes jogos do time do Palmeiras, porém o resultado foi muito bom, né? O 0x0 é dele. E aí agora eu queria saber de vocês aí o que esperar, né, do Palmeiras, o que vocês acharam do jogo. Léo, eu acho que o resultado de empate foi de bom tamanho pro Palmeiras, né? Porque
Nossa, o primeiro tempo foi ridículo. O primeiro tempo para se esquecer do time. Levou pressão a todo instante do Libertad. E foi o que eu falei, levou pressão porque Libertadores é isso. Você tem que, nos jogos de dificuldade, você tem que achar o gol, né? Foi o que o Palmeiras fez. Levou pressão a todo instante do Libertad, o Libertad atacando muito. O Everton parando no Everton, né, e na trave, como fez o Barreiro, que por sinal é um bom jogador, chamou muita atenção ontem. E o Palmeiras foi lá e achou gol. Na primeira finalização que teve no primeiro tempo, se eu não me engano, aos 40, 38 minutos, foi lá e fez o gol com o Gustavo Gomes. Já o segundo tempo foi um pouquinho melhor, mas mesmo assim foi muito ruim novamente. Aí o Palmeiras já conseguiu criar oportunidades com o Gabriel Menino, a falta do Lucas Lima, parando no Martin Silva, né, que era do Vasco. E a trave parou o Palmeiras, salvou o Palmeiras mais uma vez no último lance do jogo, né? Então, eu acho que o empate saiu de bom tamanho para o Palmeiras, porque foi um jogo muito ruim. E eu acho que a gente pode já colocar esse jogo como um teste, porque mesmo o Libertad sendo um dos piores classificados para as oitavas de final, é um clube tradicional na Libertadores. Em todas as Libertadores o Libertad tá, e em todas vai um pouquinho mais longe. Então, eu acho que a gente já pode colocar esse jogo como um teste para o Palmeiras, porque no outro debate que a gente fez, no debate passado, a gente falou que o Palmeiras ainda não tinha tido um teste de jogo maior, e esse foi mais ou menos um teste. Então, o empate está de bom tamanho pelo mau jogo que o Palmeiras fez, sem o Abel na beira do campo. E eu queria dizer também que a torcida do Palmeiras é muito 880, né? Porque já sem o Abel na beira do campo, teve o auxiliar técnico dele. E aí a gente já vê bastante gente questionando, falando que o futebol que apresentava com o Luxemburgo tá voltando. Então calma, tava sem o técnico, tava sem o Abel, muita gente, muitos torcedores questionando que o futebol que o Luxemburgo apresentava já tá voltando. Então a torcida do Palmeiras é muito muito chata nesse aspecto, não deixa o técnico trabalhar. E outra, é, tava sem o Abel na beira do campo, então o empate saiu de bom tamanho. E eu acho que aqui no Allianz Parque o Palmeiras consegue o resultado, porque o Abel também já vai voltar. Então é isso. Um empate de ótimo tamanho pela partida que o Palmeiras fez. Bem-vindo à Libertadores, Palmeiras. Bem-vindo à Libertadores, Palmeiras. Para mim, só tinha feito amistosos antes. Isso eu já falei. Para mim, o Palmeiras só tinha pegado time facinho, time que claro que, pô, está na Libertadores, teve seu destaque no seu campeonato nacional, em sua Copa Nacional, seja lá o que for, mas não tinha pego ninguém a nível de colocar o Palmeiras em apuros em alguns momentos. E eu mesmo julgava que o Libertad não seria esse adversário. Mas se provou sim. É claro que, poxa, você não tem o seu treinador na beira do campo. Querendo ou não, por mais que o Abel tenha armado o time, ainda assim você não está com ele ali para ele próprio ter a fazer as mudanças e, enfim, ver o que ele está enxergando do jogo, né? Mas ainda assim, com o elenco que o Palmeiras tem e com o adversário que é o Libertad, que como o Bruno falou, beleza, é tradicional e tudo mais, mas ainda assim tem um elenco inferior, é um choque de realidade para o torcedor palmeirense, para o time do Palmeiras, de que não é toda essa maravilha também que estava pensando, tal, não é esse mar de rosas que estava vivendo o Palmeiras. Se com o Libertad, supondo que o Palmeiras passe o Libertad, passou esse sufoco contra outros adversários daqui para frente, também vai passar, porque são adversários mais difíceis. Cada vez a competição vai ficando mais qualificada. Cada vez mais sendo colocado em teste, em xeque, esse time. Então, serve de aprendizado. O jogo da volta para o Palmeiras, o Palmeiras mude sua postura. E aí, esse negócio de gol fora na Libertadores, eu critico muito. Porque, independente se é clube brasileiro ou não, o Palmeiras não jogou nada, não fez nada para merecer. E aí vem para cá, pro Brasil, com vantagem de classificar com 0-0. Não precisa se esforçar, pode só lá ficar atrás se defendendo, que se classifica. E isso acontece com vários times. Quantas temporadas a gente vê equipes que foram muito inferiores nos dois jogos passarem por conta do resultado que conquistou no primeiro, ou então do gol que fez fora de casa no segundo. Então é uma coisa que eu critico muito no regulamento da Libertadores. A gente vê a Copa do Brasil, por exemplo, aqui, com um regulamento totalmente diferente, que não tem esse negócio de gol fora, e aí os dois times são obrigados a jogar. Então,
Aí já fica uma crítica fora, falando questão do jogo, mas falando no contexto geral mesmo. Sobre o jogo, como eu falei, o Palmeiras foi muito inferior. O Libertad teve chance de ganhar o jogo e várias e não aproveitou. Até o técnico falou que ficou com um sabor agridoce na boca, porque mostrou a força diante de um adversário que era dito como favorito, mas ao mesmo tempo não conseguiu converter isso em gols, não conseguiu aproveitar. E aí tem a questão da vantagem do Palmeiras no jogo da volta, tem a questão de ser fora de casa, assim, no Brasil, mas para mim, na minha visão, o Libertad merecia a vitória. Primeiramente, até queria relatar alguma coisa, Renan citou a questão do gol fora. Eu até entendo, e em parte até concordo, né, com essa questão, que é que nem o Palmeiras fez um gol lá, não jogou bem, tomou só um empate, segurou. Vem aqui em São Paulo, se terminar 0x0, ele se classifica sem demonstrar um bom futebol. Né, isso é verdade. Mas eu gosto do gol fora por conta que obriga o mandante a ele realmente, quando ele jogar em casa, ele não dá bobeira, né, não tomar gols. E jogando fora, ele também, né, querendo ou não, se ele faz um gol, ele pode matar o confronto. Né? Um confronto que eu marco muito, né? Que se ele não tivesse gol fora, ele não teria sido tão emocionante, foi o Barcelona e PSG, né? Aquele 6x1. Porque se o Barça ganha de 5x1, o Barça estava fora. Então ele achou que ele fez o gol milagroso lá e acabou se classificando. Eu acho que, assim, em partes o gol fora tem esses problemas, né? Que, pô, o Palmeiras pode classificar com 0x0 jogando muito mal. Mas também, acho que dá um pouco mais de emoção também. Mas agora falando do jogo, né? Eu não gostei muito do jogo do Palmeiras ontem. As pessoas já estavam lembrando o time do Luxo, mas galera, vamos, calma, foi um jogo. Poxa, semana passada as pessoas estavam aplaudindo o time do Palmeiras, falando que jogava bola. E hoje a gente fala que tá lembrando do Luxemburgo. O Palmeiras ele tá sofrendo com alguns desfalques que fazem falta. Poxa, por exemplo, o Luiz Adriano, para mim, é um cara referência no Palmeiras ali no ataque. Mas assim, o Libertad é um time chato. E eu considero o Palmeiras favorito para classificar. Porém, todavia, eu falei que o Flamengo era favorito para classificar em cima do Racing. E acabou que ele foi eliminado. Se o Libertad acha um gol aqui, porque o Libertad jogou super bem ontem. Se ele acha um gol aqui em São Paulo, o Palmeiras vai ter que se expor, porque aí a partir de então só vale a vitória para o Palmeiras. Porque 1x1 é pênalti, o 2x2 é do Libertad, e aí o Palmeiras só pode ganhar se quiser classificar nos 90 minutos. E aí isso pode gerar contra-ataques e tudo mais. Então, tá muito em aberto ainda. O Palmeiras ele pode levantar a mão pro céu pelo empate ontem, porque no final tem a bola na trave, muito bem lembrado aí pelo Bruno, e isso poderia complicar, porque aí você vendo com resultado adverso dificulta, mas eu ainda acho que é capaz do Palmeiras se classificar. Para encerrar, eu queria falar sobre o dinizismo, né? O torcedor de São Paulo fala muito em dinizismo agora, né? O Diniz agora ele é rei, ele não é mais o culpado de nada. Queria saber de vocês se chegou a hora da gente se render ao dinizismo ou tá cedo demais? Léo, a gente tem que valorizar o trabalho do cara. Quando tem que criticar, a gente critica, né? A gente chega aqui e fala, não tá dando certo, professor Pardal, tá inventando coisa, mas tá dando certo. E aí o Diniz é muito do encaixe. Ele teve aquele encaixe com o time do Audax em 2016, se eu não estou enganado, foi o ano que o Audax chegou na final contra o Paulista. Teve aquele encaixe com aquele time. No ano seguinte, no Audax, ele foi rebaixado, porque o elenco já não era mais o mesmo. Aí chegou se não me engano, foi no Atlético Paranaense primeiro, né? Vai para o Atlético Paranaense, não encaixou com as peças que tinha. O Thiago Nunes veio logo em seguida com as mesmas peças e fez o que fez. No Fluminense, encaixou alguns jogadores. O Luciano, por exemplo, que ele traz para o São Paulo agora, é um cara que trabalhou com ele lá no Fluminense. Então, ele achou um elenco que encaixe com o perfil dele. Ele achou um elenco. Então, a gente tem que valorizar isso. Mas foi eliminado primeira ação no Campeonato Paulista. Foi, ali, para mim, ele tinha que ter sido demitido. Mas a diretoria optou por manter, optou por dar continuidade no trabalho dele. Tá dando certo, então a gente tem que valorizar o que ele está fazendo. A gente tem que se render hoje ao dinizismo. O São Paulo publicou um vídeo nas redes sociais da jogada do gol contra o Goiás, e isso é muito treino, cara. As movimentações que o São Paulo faz no jogo é coisa de treino, é coisa que é pensado. O gol contra o Sport é gol pensado. Então, a gente tem que se render, o cara tá indo bem. Quando tem que criticar, a gente vai falar, mas quando o cara tá indo bem, a gente tem que valorizar. E se antes a gente falava que o São Paulo era meio que um coadjuvante na briga pelo título, hoje a gente pode falar que o São Paulo é um candidato direto. O Campeonato Brasileiro tá. E também tem a Copa do Brasil, perdão, a Copa do Brasil, mas durante grande parte do ano vai estar se dedicando ao Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, se a gente for ver, são só mais 4 jogos. Isso São Paulo chegar na final.
Então, grande parte da temporada vai estar se dedicando ao Campeonato Brasileiro. Está tendo tempo de treino agora entre uma rodada e outra, até chegar à fase ali da Copa do Brasil semifinal. Então, é nesse tempo que ele tem que usar para conseguir a vantagem, para conseguir a gordura na liderança. E tem feito bons jogos, tem conseguido bons resultados. Tropeçou naqueles jogos a menos, né, que teve, se não me engano, teve alguns tropeços. Mas ainda assim, liderança e está conseguindo se manter. Final de semana tem clássico, né, contra o Corinthians, e aí é uma prova de fogo. Nos últimos anos, o São Paulo nunca ganhou, na verdade, na Arena Corinthians. É a maior chance que o São Paulo tem de quebrar esse tabu, por exemplo. A gente vive num futebol brasileiro muito resultadista, né? Que a gente fala. Como o Renan citou muito bem, quando o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, eu acho que 99% das pessoas pediram a cabeça do Diniz do cargo. Pediram para ele ser demitido. E eu acho que o trabalho que ele está fazendo agora é por conta do tempo que ele teve também. Porque o técnico comanda um bom time, é eliminado de uma competição por um time pequeno, já é demitido. E com o Diniz, não. O Diniz continuou no cargo. Os jogadores bancaram a permanência dele, que eu acho que isso também é muito importante, porque se ele está fazendo um trabalho e os jogadores não bancarem, não quiserem entrar no trabalho dele e andar junto com ele, não tem como o cara continuar no cargo. Então, eu acho que os jogadores também bancaram ele no cargo, pediram para ele ficar, para a diretoria não demitir ele. E agora isso está refletindo tudo agora, porque, como o Renan citou muito bem, as jogadas ensaiadas dele é fruto de trabalho. E São Paulo, antes, nós mesmos aqui, nos nossos debates, a gente colocava que o São Paulo não era favorito ao título, e agora a gente já pode mudar de ideia, porque o São Paulo, sim, é considerado um dos que estão na briga pelo título. E é, eu ia falar mais alguma coisa. E as jogadas ensaiadas do Diniz lembra muito o Palmeiras de 2016, né? Porque era um time que tinha quase caído em 2014 no Brasileirão. 2015 a Crefisa chegou, montou aquele time vencedor da Copa do Brasil. Em 2016 o Cuca chegou e o Palmeiras teve muitos jogos que foi decidido em jogadas ensaiadas. Tanto é que o jogo do título contra a Chapecoense no Allianz Parque foi uma jogada ensaiada que o Fabiano fez o gol. E o time do Diniz lembra muito isso, né? Porque no jogo contra o Goiás teve a jogada ensaiada que até o São Paulo postou, como o Renan disse. No jogo contra o Sport, no Morumbi, foi decidido com aquela jogada do escanteio. Então é fruto de muito trabalho. E eu acho que o que ele vem mostrando agora foi o tempo que ele teve para conseguir bancar a equipe, para conseguir mostrar o trabalho dele. Então a gente tem que aplaudir o trabalho do Diniz que ele vem mostrando agora. Cara, eu acho que é bom a gente exaltar, que falaram mesmo. Bom trabalho. O Diniz tomou muita pancada e eu acho que a única coisa que o Raí fez certo no São Paulo foi bancar o Diniz. Eu não digo que ele bancou o Diniz porque ele acreditava no Diniz. Eu acho que ele bancou porque ele não tinha um nome para contratar e também não tinha um cachê tão grande para pagar um salário alto com um técnico europeu ou então tirar um bom técnico de um time para ir para lá. Então acaba que a melhor escolha foi ficar. E foi uma boa escolha, eu acho que está colhendo alguns frutos. Eu acho que assim, a gente tem que ter uma calma com o São Paulo, porque ainda tem campeonato ainda. Ele é um dos favoritos, sim. A gente falava que ele era um coadjuvante, a gente fala que ele é o time, tanto é que ele depende só dele. Se o São Paulo ganhar os próximos jogos, ele empatar contra todo mundo, empata, ele é campeão. Mas, né, a gente sabe que ainda tem muitos jogos difíceis. O São Paulo não jogou nenhum clássico ainda. Né, vai ter o clássico com o Corinthians logo em seguida, daqui uns dias. Depois tem Santos, depois tem Palmeiras. Depois tem ainda jogo com o Flamengo, com o Atlético, com o Grêmio. Então, assim, tem um campeonato ainda para se disputar. Mas eu vejo um time bem organizado. Eu acho que é legal a gente destacar o trabalho do Diniz. E, assim, aguardar, né? Ver o que vai dar. Ver se o São Paulo vai continuar mostrando bom futebol. E hoje a gente tem que aplaudir por conta que quando ele foi pelo Mirassol, a gente tacou pedra, né? Acaba que a nossa cultura é resultadista mesmo, não adianta. E hoje ele é rei porque ele tá ganhando. Se amanhã ele perder, ele deixa de ser rei e assim sempre vai ser, né? Mas o futebol nosso é isso. E completando o que o Renan disse do tabu que o São Paulo pode quebrar
em cima do Corinthians, vale lembrar que o São Paulo também quebrou o tabu em cima do Palmeiras, né? Nessa temporada com o Diniz, do Allianz Parque, que venceu por 2-0, colocando o Palmeiras na roda. Então eu acho que esse jogo esse jogo contra o Corinthians tem tudo para o São Paulo conseguir quebrar esse tabu. É um dos jogos que o São Paulo, teoricamente, entra como favorito. Galera, então é isso. Esse foi o nosso vídeo. Queria agradecer de novo aos dois por participarem aqui comigo. Queria agradecer a você que acompanhou a gente. Deixa o seu like. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Acompanhe lá o Futebol na Veia no portal e tudo mais, nas redes sociais. Muito obrigado e até uma próxima.